A aula de hoje nós vamos falar sobre excreção. A excreção, como vocês estão observando aí na tela, é, por exemplo, a saída de gás carbônico e de vapor de água pelos pulmões no processo de respiração. É também o descarte da ureia e do excesso de água e sais minerais por meio do suor e principalmente da urina. A excreção, deixa eu subir aqui na tela, a excreção ajuda a manter constante a composição química do organismo. Uma coisa fundamental e importante é o seguinte: não confunda eliminação entre evacuação e a excreção. A excreção foi tudo isso aqui que eu citei agora para vocês. Aí nós temos aqui uma tabela que mostra alguns produtos excretados, como a amônia, que tem uma toxicidade alta, como vocês estão vendo aí na tabela. Solubilidade em água alta, deixa eu descer aqui. Encontrado em animais osteicytes, que são peixes ósseos, anfíbios, protozoários, água viva e esponjas. Eles têm habitat aquático. A ureia, ela tem toxicidade média, solubilidade em água média e em animais mamíferos, anfíbios e condrictes, que são peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão. E na verdade não é só em ambientes terrestres. Aqui nós vamos acrescentar nessa tabela aquático, porque nós citamos os tubarões, os peixes cartilaginosos. Ácido úrico, baixa toxicidade, solubilidade baixa em água, e animais nós vamos encontrar insetos, aves, répteis e ambientes terrestres. Como vocês estão vendo aqui, tipos de excreções. Nós temos a vacúolo possátil, encontrado em protozoários de água doce, difusão poríferos e cnidários, células flama, platelmintos, células HO renete e nematelmintos, nefrídeos ou metanefrídeos em anelídeos e moluscos. Nos artrópodes nós vamos encontrar nos insetos túbulos de Malpighi, deixa eu subir aqui, nos crustáceos GL verde ou antenais, são glândulas, né? E nos aracnídeos túbulo de Malpighi e GL coxais. Nos equinodermas, sistema ambulacrário. Aí nós estamos vendo aqui o exemplo do celuma flama, que como vocês viram anteriormente, olha aqui na tabela, olha, nos platelmintos, tá certo? Túbulo de Malpighi, como exemplo nos insetos, glândula verde como exemplo nos crustáceos. E temos o nosso sistema de excreção através do processo da urina. O suor, eu vou sair aqui da tela para facilitar para vocês. O suor, não sai ainda da tela, vou sair agora. Agora sim. O suor, ele é formado por água e sais minerais, ureia, ácido úrico e cloreto de sódio. As glândulas sudoríparas são abundantes nas palmas das mãos, plantas dos pés e axilas. Situam-se na derme, abrindo a superfície da epiderme através de um poro. Aqui nós estamos vendo uma visão interna da pele, e onde vocês vão observar que nós temos vasos sanguíneos, glândulas sudoríparas, temos o pelo, a parte nervosa e toda a complexidade da nossa pele internamente. Formação do suor. As glândulas sudoríparas são envolvidas por vasos capilares. Depositam nas glândulas sudoríparas parte da água com produtos residuais que formam o suor.
O suor é armazenado e sai para o exterior pelos poros da pele, que nós vamos ver mais adiante, que tem uma função importante para o equilíbrio da temperatura. Vocês estão vendo aí que o suor é o equilíbrio da temperatura, porque nós somos uma espécie, Homo sapiens, e que ela é homeotérmico, isto é, mantém a temperatura do corpo praticamente constante, 36,5 graus centígrados. Ao praticar, por exemplo, um exercício físico, futebol, corrida, essa grande atividade muscular produz muito calor e a temperatura do corpo tende a aumentar. Então, vamos estar eliminando o suor. A água contida no suor se evapora na pele, provocando uma redução na temperatura do ar, que a circunda. Isso favorece as perdas do calor do corpo para o ambiente, fato que contribui para a manutenção da temperatura corporal. Aí você observa que quando você está fazendo atividade física, é assim que você está bastante suado, que você dá uma parada, você sente tivesse a sua pele ficando fria. E isso aí foi a evaporação da água para não aumentar a temperatura. Sistema urinário. Principal sistema encarregado de realizar a excreção. Excreta a urina. O termo excretar é utilizado para denominar substâncias que passam pelo interior das células antes de serem eliminadas do corpo. Principais excretas. Essa parte excreta são substâncias inúteis, potencialmente tóxicas, que o organismo produz e precisa ser eliminada. Termo aplicado a substâncias que contêm nitrogênio. Também tem as proteínas, principal fonte de excretas nitrogenados. A degradação dos aminoácidos produz amina, que é bastante tóxica. E aí o que é que acontece? Nosso fígado vai fazer um processo e vai transformar a amina em ureia, que é bem menos tóxico para a gente. Então a amina mais gás carbônico, ocorre o processo e aí fica a ureia mais água. Funções da excreção renal. Quais são as funções? Regulação do volume de água do organismo, controle do balanço de íons como o sódio, o hidrogênio, o potássio, o cálcio, o fósforo, conservação de nutrientes como glicose, que são açúcares, aminoácidos e proteínas, excreção de resíduos metabólicos como ureia, ácido úrico, e regulação do cálcio e fósforo no metabolismo ósseo. Aí vocês estão vendo aqui os órgãos do sistema urinário masculino e o feminino. Os rins mais vias urinárias fazem parte do sistema urinário. Aí vocês estão vendo mais uma vez a parte masculina e a parte feminina. Essa primeira figura é a feminina e a segunda figura é a masculina, onde você vai encontrar lá a próstata. Muito bem. E os rins? Nós temos 2 rins, né? São órgãos pares, medindo 12 centímetros, que tem como função filtrar o sangue, extraindo resíduos tóxicos para ser liberado. Reabsorve para o sangue as substâncias aproveitáveis. O rim, em relação à artéria renal, leva o sangue arterial para o rim. Então, a artéria ele vai levar o sangue para o rim, onde ele vai ser filtrado o sangue. Veia renal sai do rim, retirando o sangue venoso desse órgão, levando aquelas substâncias depois do processo da filtração. Parte do rim cortês renal, onde se encontram os néfrons. Medula renal contém tubos coletores de urina. Vamos ver aqui. Bom, vocês estão vendo uma figura? Vamos lá para o número 7. São uretres, tubos medindo cerca de 28 centímetros, conduzem urina dos rins à bexiga, depois de ser processado a filtração. O 8, vocês estão vendo aí a bexiga,
urinária, bolsa muscular que armazena urina até ser expelida, ser eliminada. No 9 é a uretra, um canal que leva a urina ao exterior. No homem mede 18 centímetros e na mulher 6 centímetros. Aí está a formação da urina. Começa pelo néfron, unidade funcional do rim, há mais de 1 milhão de néfrons no cortejo renal. O néfron filtra o sangue de todo o corpo, aproximadamente 300 vezes por dia. E aí tem o processo da filtração glomerular. Aí nós temos aí a continuação, aí nós temos o que aí? A filtração, que são diversas substâncias, água, sais minerais, glicose, aminoácidos e ureia, sai do sangue, glomérulo renal e cai na cápsula glomerular. Aí é a absorção dessas substâncias, algumas substâncias para voltar para o corpo. O líquido que foi filtrado do sangue passa para o tubo renal. Esse já com aquelas substâncias que não vai servir para a gente. Reabsorção. As substâncias úteis são reabsorvidas, voltam para o sangue ao longo dos tubos renais, como eu citei. Aí vocês estão vendo aqui o processo: filtração, reabsorção e a secreção. Formação da urina. Nessa urina ela é composta por ureia, ácido úrico, excesso de sais minerais, um pouco de água. A urina formada é lançada nos cálices renais e da pelva renal a urina segue para os uréteres e este conduz a urina até a bexiga, local que está armazenado, nós já citamos, e aí o canal uretra vai levar até para o meio exterior. Aqui vocês estão vendo um esquema, onde começa pela filtração, depois tem a reabsorção, depois nós vamos ver a secreção e, por último, a excreção, que é a eliminação. Aqui tem alguns conceitos importantes. Olha, filtração glomerular ocorre na cápsula de Bowman. Reabsorção renal ocorre nos túbulos renais, onde substâncias úteis são reabsorvidas, como aminoácidos, glicose, que é açúcar, e água. Secreção tubular, a hipófise, há uma glândula hipófise, ela produz um hormônio antidiurético ou vasopressina, que tem essa sigla ADH. No dia quente, aumenta esse hormônio, consequentemente, há uma reabsorção maior. Por conta disso, nós produzimos pouca urina. No dia frio, diminui a produção desse hormônio, consequentemente diminui a absorção e aí nós liberamos muita urina. A aldosterona regula a concentração de sódio, potássio e o cloro, né? Quanto à concentração diminui, ocorre produção de renina. A azithromicina diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Ocorre o aumento da pressão sanguínea. Estimula o cortejo a aldosterona. Induz a reabsorção do sódio, Na, que é o símbolo, né? Na, pelos rins. Aqui, falando sobre a composição da urina, a urina é um produto da filtração do sangue, composta por água, sais minerais, ureia e ácido úrico, nós já falamos sobre isso. O principal resíduo nitrogenado da urina é a ureia. A urina é um líquido amarelado, transparente, claro e ligeiramente ácido. O homem elimina diariamente cerca de 1 litro a 1,5 litros de urina, ou seja, 1,5 litro no caso, né? Quando ele está falando um homem, está falando da espécie humana. E aí nós já vamos para as questões. Vamos para essa primeira questão. A excreção é o processo pelo qual os animais eliminam substâncias resultantes do metabolismo celular. Acerca desse mecanismo, assinale o item incorreto. Letra A. As células flama dos plateumintos
são estruturas análogas aos nefrídeos dos anelídeos. Está correto? Porque ele quer a resposta incorreta. Nas aves, as excretas nitrogenadas são eliminadas sob a forma de ácido úrico, que sendo quase insolúvel pode ser eliminado com pouca perda de água. Esse também está correto. A função dos rins nos mamíferos é produzir ureia que fará parte da urina. Será que os rins têm essa função de produzir ureia ou o rim tem a função de filtrar o sangue? Provavelmente é essa que está errada, mas vamos para a letra D. Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia no fígado, fenômeno conhecido como ciclo da ornitina. Em seguida, ele é transportada pelo sangue e removida pelos rins. Está correto. O rim tipo metanéfro é o rim funcional de répteis, aves e mamíferos. Então, provavelmente a resposta é a letra C, que ele quer o item errado, porque os rins, ele não produz ureia, ele filtra o sangue. Vamos lá, letra C. Vamos para mais uma questão. Suponha a seguinte situação: o preparador físico de um time brasileiro de futebol propôs uma nova estratégia para treinamento de seus atletas. Aí na Copa Sul-Americana, na Libertadores, né? Os jogadores realizariam exercícios físicos respirando através de equipamento que simulava condições de baixa pressão atmosférica. Este treinamento deveria preceder em semanas as viagens para os jogos que iriam se realizar em cidades de alta altitude, como La Paz, na Bolívia. Segundo o preparador físico da equipe, este treinamento poderia melhorar a condição física do atleta quando dos jogos. Questionado sobre o porquê desse treinamento, o preparador físico explicou que, inclusive, vários times do Brasil, São Paulo, Flamengo, eles fizeram esse processo aí para os jogadores se adaptarem. Vamos lá. 1. Para o ar penetrar no tubo respiratório e chegar aos pulmões, é necessário haver uma diferença entre a pressão atmosférica e a pressão existente na cavidade torácica. Quanto menor a diferença, menor a quantidade de ar que chegará aos pulmões. Então, esse item tudo indica que está correto. 2. Em cidades de alta altitude, como La Paz, a pressão atmosférica é menor. Aí, provavelmente isso aí é um erro, que a pressão existe na cavidade torácica, o que impede a captação de ar pelos pulmões. O erro é quando ele fala em menor pressão. 3. O treinamento fortaleceria a musculatura intercostal e o diafragma dos atletas, permitindo que pudessem respirar mesmo sob as condições de baixa pressão atmosférica das cidades onde os jogos se realizariam. Nesses locais é uma pressão maior. Então, outro item que provavelmente estará errado. O 4. Para que o oxigênio atmosférico chegue aos tecidos do corpo, é necessário que se ligue às proteínas da superfície da membrana das hemácias. Provavelmente esse erro aí, essa ligação às proteínas. 5. O treinamento estimularia o organismo a aumentar a produção de hemácias. O atleta submetido a esse treinamento, ao chegar à cidade de alta altitude, já teria um aumento na concentração de hemácias, facilitando a captação do pouco oxigênio presente nos alvéolos pulmonares. Essa está certa porque realmente tem que aumentar o número de hemácias, porque é ele que faz a captação do oxigênio. Então, provavelmente os itens corretos é o 1 e o 5. Então, a resposta correta seria a letra A. Vamos ver lá. Letra A. Vamos mais uma questão. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha, ou seja, venenosa, de serpentes, que após tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo.
Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são desenvolvidas, as hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada de plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. Aí mostra aí o local onde foi feita a pesquisa. A plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar. Se ele diminuir as hemácias, o que pode acontecer com esse animal? Febre alta e constante na letra A. Letra B, redução da imunidade. Letra C, aumento da pressão arterial. Letra D, quadro de leucemia profunda. Ou letra E, problema no transporte de oxigênio. Se nós estamos falando aí de hemácias, e hemácias é que vai capturar oxigênio, então a resposta vai ser problema no transporte de oxigênio. Então a letra correta é a letra E. E vamos para a última questão. Portadores de diabetes insípidos reclamam da convulsão feita pelos profissionais da saúde. Ou seja, quando ele está falando aí a confusão, essa palavra é no sentido de dúvidas. Quando há os dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético ADH, secretado pela neurohipófise, que é a glândula, para controlar a reabsorção de água pelos tubos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, esse hormônio, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes? Aí você tem letra A, alta taxa de glicose no sangue. B, aumento da pressão arterial. C, ganho de massa corporal. D, anemia crônica. E E, desidratação. Aí você vai observar que quando a pessoa tem o diabético, ele em relação aos insípidos, com deficiência desse hormônio, vai diminuir, na verdade, a água. Se vai diminuir a água, o que vai acontecer? Olha aí, a reabsorção de água. O papel dele é a reabsorção de água. E aí, como tem poucos hormônios, ADH, vai dar na pessoa o quê? Desidratação. A resposta correta é a letra E. Muito bem, nós já estamos de volta aqui para concluir esse assunto que foi sobre o sistema de excreção que foi apresentado para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.